que é neurociência e quais os seus fundamentos? Meu nome é Edivaldo Soares, eu sou doutor em neurociência e comportamento pela Universidade de São Paulo, onde eu concluí o meu doutoramento no ano de 2003. No ano de 2004, eu ingressei na Universidade Estadual Paulista, na Unesp, no campus de Marília, São Paulo, onde eu sou coordenador do Laboratório de Neurociência Cognitiva, o LANEC, e também onde eu ministro aulas das disciplinas de neurociências, neurociência clínica, bioestatística e desenvolvimento humano. No Laboratório de Neurociência Cognitiva, nós desenvolvemos pesquisas relacionadas a alguns temas, como, por exemplo, memória e plasticidade, envelhecimento, transtornos de humor, em especial depressão e ansiedade, epistemologia das neurociências, lógica e também epidemiologia. Também nós realizamos, juntamente com as nossas pesquisas, atividades de extensão, ou seja, de prestação de serviço à comunidade. E essas atividades elas são realizadas com idosos, em especial com idosos institucionalizados. Essas atividades realizadas em forma de extensão, elas incluem a aplicação de oficinas de memória, a avaliação e o acompanhamento de funções cognitivas e de transtornos de humor, conforme eu disse, e mais especificamente depressão e ansiedade. As pesquisas desenvolvidas no LANEC envolvem tanto seres humanos como também pesquisas em laboratório com modelos animais. Essas pesquisas que envolvem modelos animais, elas têm como temática central as relações entre memória, aprendizagem, envelhecimento e enriquecimento ambiental. Os resultados dessas pesquisas estão divulgados em formas de artigos, em formas de livros, em formas de capítulos de livros. O último livro que nós publicamos, ele é intitulado Merleau-Ponty e a Filosofia das Neurociências, o problema da localização de funções cerebrais. Esse livro ele pode ser baixado gratuitamente na editora universitária da Unesp de Marília, e eu vou depois deixar na descrição desse vídeo o link para que vocês possam acessar esse livro. Esse livro ele é interessante por quê? Porque nós tratamos uma história das neurociências, tendo como pano de fundo uma questão que é até hoje central para os neurocientistas, que é a questão da localização de funções cerebrais. O que é essa questão? Ela procura responder uma pergunta. Será que aquilo que nós chamamos de funções cerebrais, funções mentais, elas estão localizadas em áreas restritas, pontuais do nosso cérebro, ou elas estão localizadas, dependem do funcionamento de todo o cérebro? Existem controvérsias em relação a isso, os estudiosos das neurociências se degladiaram e, de certa forma, se degladiam até hoje em relação a essa questão. Daqui a pouco vocês vão compreender um pouco o nosso posicionamento em relação
a essa questão que é uma das questões centrais das neurociências. Um outro livro que também nós publicamos recentemente, formal da lógica aristotélica ao cálculo sentencial bivalente. Ele não é um livro de neurociência, ele é um livro, como o próprio título já diz, ele é um livro de lógica. Então é um livro que procura discutir, que procura apresentar um pouco o histórico do desenvolvimento da lógica até a lógica matemática. Ele é um livro mais técnico, então para quem quer aprender um pouquinho de lógica, ter alguma noção de lógica, é um livro interessante. Também eu vou deixar no final desse vídeo, na descrição, o link para que vocês possam acessar gratuitamente esse livro. Bom, o nosso canal, que nós chamamos de Conversando sobre Cérebro, ele tem como objetivo abordar de uma forma simples, porém não simplista, temas relacionados às neurociências, em especial a chamada neurociência clínica e a neurociência cognitiva. Quando eu falo de forma simples e não simplista, é no sentido de que nós vamos tentar apresentar temas que são relativamente complexos de uma forma um pouco mais amigável, um pouco mais coloquial. Entretanto, né, sem cair naquilo que eu chamo de neurobobagem. O que é neurobobagem? Se vocês procurarem aí no YouTube, na internet, vocês vão encontrar uma série de pessoas aplicando, entre aspas, os conhecimentos de neurociência a determinadas áreas, mas de uma forma muito superficial, de uma forma extremamente simplista. Então, esse não é o nosso objetivo. Então, não é um canal que nós pretendemos ser coach de ninguém, apesar que coach está na moda, né? O pessoal ganha muito dinheiro com isso. Mas, enfim, né? Entre os temas que nós vamos abordar nesse canal, que nós vamos conversar sobre, nós podemos citar, por exemplo, a relação entre cérebro e comportamento, que é a questão central das neurociências. Vamos tratar sobre as bases neurais das emoções e dos sentimentos. Então, emoções e sentimentos são coisas diferentes. São coisas diferentes. Quais as bases neurais disso? Qual que é a diferença entre emoção e sentimento? Né? Um neurocientista que estuda isso bastante, né, é o Antônio Damasio, um português, que lá na década de 90 ele publicou um livro que ficou muito famoso e quem ainda não leu, eu indico a leitura, que é O Erro de Descartes, que é um livro que trata da relação entre cérebro, emoções e razões. É um livro no qual ele conta a história do Phineas Gage, né, um operário que sofreu uma lesão terrível no cérebro. Depois nós vamos também, nos vídeos posteriores, comentar essa questão do Phineas Gage e essas relações. Vamos tratar dos distúrbios de humor, em especial da depressão e da ansiedade. Aí, nesse caso dos distúrbios de humor, nós vamos ter que fazer uma série de vídeos, porque são temas extremamente complexos, tanto em termos de caracterização, como em termos de diagnóstico, como em termos de tratamento. Depressão
é considerada a doença, vamos dizer assim, do século. Ela atinge milhares e milhares de pessoas no mundo todo. Inclusive, né, o Brasil é um dos campeões de depressão, assim como o Brasil é um dos campeões dos distúrbios de ansiedade. Não só os campeões em termos de prevalência dessas doenças, como também de consumo de medicamentos. Né? Então, o Brasil é um dos campeões de consumo de antidepressivos e de ansiolíticos, os chamados calmantes. Outro tema que nós trabalhamos no LANEC, trabalhamos bastante no LANEC, vamos discutir aqui, é a questão do envelhecimento cerebral e das doenças neurodegenerativas, em especial das chamadas demências. Então nós temos diversos tipos de demência. A mais comum, a mais prevalente é a demência do tipo de Alzheimer, mas nós temos outras demências com características diferentes, inclusive, né, algumas delas com possibilidade muito grande de prevenção. Cito, por exemplo, as chamadas demências vasculares. Também vamos tratar das chamadas funções corticais, tais como memória, atenção, percepção. Então, a caracterização dessas chamadas funções corticais, ela é fundamental. Por quê? Porque na prática clínica, o profissional ele tem que saber exatamente do que ele está falando. Então, o que é memória? O que é distúrbio de memória? Então, por exemplo, né, o paciente, e a queixa de memória ela é muito comum nos ambulatórios de saúde mental, na área da neurologia e assim por diante. Então, o indivíduo chega apresentando queixa de memória. Pois bem, né, mas do que ele está falando? Dá para se chegar a algum diagnóstico a partir dessa simples eu estou com um problema de memória? Não. Eu tenho que saber, em primeiro lugar, que tipo de memória que nós estamos falando. Então, nós temos diferentes tipos de memória. Então, qual é o tipo? Eu tenho que avaliar isso. Tenho que avaliar o nível, né, desse déficit de memória. Então, por exemplo, né, só para adiantar, que vai ser um tema futuro, eu tenho que saber isso básico do básico. Se essa queixa se refere à memória prospectiva ou retrospectiva. Qual que é a diferença? Bom, memória retrospectiva. Eu estou tendo dificuldade de lembrar coisas lá do passado. Isso é uma coisa. Memória prospectiva. Eu estou tendo dificuldade de me lembrar dos compromissos que eu tenho no futuro. Eu esqueço de pagar as contas. Eu esqueço de tomar o remédio e assim por diante. Ora, são coisas diferentes. São coisas diferentes e envolvem processamentos cerebrais diferentes. O interessante, né, para o pessoal não ficar assustado, a maioria das queixas de memória se referem à memória prospectiva. Ou seja, as pessoas se queixam, eu estou esquecendo disso, daquilo, de pagar a conta, dos meus compromissos, onde eu deixei a chave, e assim por diante. Né? Então, onde eu deixei a chave está mais na retrospectiva, mas enfim. Então se refere mais a esses problemas que atrapalham a vida do dia a dia. E, na grande maioria dos casos, esse tipo de déficit de memória decorre do estresse, da ansiedade, da preocupação. Mas enfim, né? Então nós temos que
discutir bastante esses temas. Então, memória, atenção, percepção, o que é isso? Né? Como nós vamos diagnosticar esses déficits de uma forma muito precisa, de uma forma, vamos dizer, que realmente caracterize a dificuldade daquele indivíduo, daquele paciente. Bem, feitas essas considerações, vamos passar agora a discutir o que é neurociência e alguns princípios que estão relacionados a essa área. Então, pois bem, o que é neurociência? Podemos dizer a princípio que o que normalmente se denomina por neurociência são, na realidade, neurociências. São, na realidade, neurociências. Então, neurociência, no singular, é uma área de pesquisa. As neurociências são o quê? São os diversos ramos de conhecimento que têm um objeto de estudo comum, que é o quê? Que é o cérebro e a relação deste com o comportamento. Então, a área de pesquisa em neurociência, ela visa o conhecimento da organização e do funcionamento do sistema nervoso e como ele se relaciona com o que nós chamamos de comportamento, que é outra coisa que nós temos que entender muito bem, o que é comportamento. Daqui a pouquinho a gente volta nisso. Então, nós podemos definir neurociências como um conjunto de disciplinas que estudam com os mais variados métodos, as mais variadas técnicas, o sistema nervoso e a relação deste com as chamadas funções mentais / cerebrais. Então, nós temos aqui uma área que é caracteristicamente inter e multidisciplinar. Inter e multidisciplinar. E nessa área, nós não temos só contribuições das chamadas ciências biológicas ou ciências da saúde, como, por exemplo, da anatomia, da fisiologia, da farmacologia, da bioquímica, da neurologia, da psiquiatria, da psicologia experimental, mas também nós temos a contribuição de outras áreas, como, por exemplo, da matemática, da computação. Interessante aqui a gente observar o seguinte, que para diagnóstico nós usamos determinados exames, tecnologias, as chamadas neuroimagens, ou exames de neuroimagem. Entre eles, nós podemos citar, por exemplo, os chamados exames estruturais, como a tomografia computadorizada ou a ressonância magnética, como também os exames funcionais, a ressonância magnética funcional, o PET scan, entre outros exames. Mas a questão aqui é a seguinte, para o desenvolvimento dessas técnicas e dessas tecnologias, houve a necessidade do desenvolvimento de softwares. Quem desenvolveu esses softwares? Os médicos desenvolveram sozinhos, os biólogos desenvolveram isso? Não. Isso foi desenvolvido com a colaboração de matemáticos, de cientistas da computação, de engenheiros, etc, etc. Então, a colaboração dessas áreas ela é fundamental para o desenvolvimento das neurociências. Então, hoje, nós não fazemos neurociência de forma isolada, ou pelo menos aquilo que a gente considera uma neurociência de ponta.
Então nós precisamos da colaboração de profissionais de outras áreas. Ainda por cima, né? Entre essas outras áreas, nós temos contribuições importantes, por exemplo, de filósofos, de antropólogos, de linguistas, de psicólogos. Então, são todos profissionais extremamente importantes para o desenvolvimento das neurociências, considerando o seu objetivo último, que é a compreensão da relação entre cérebro e comportamento. Né? Mas, enfim, como surgiu esse trem, né? Lá na minha terra a gente chama as coisas de trem, ali perto de região de Minas Gerais, ali perto de Uberaba. Então, como surgiu esse trem chamado neurociência, ou seja, como surgiram as chamadas neurociências, com esse nome. Em 1962, para vocês terem uma ideia, quer dizer, já faz um certo tempo, foi lançado o Neuroscience Research Program, o NRP. Esse programa ele foi idealizado pelo biólogo norte-americano Otto Schmidt. Otto Schmidt faleceu em 1995. E esse programa envolveu diversas universidades, mas ele foi patrocinado pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts, o famoso MIT. Né? O NRP, né, ele reunia toda semana especialistas, palestrantes, para discutir e divulgar, né, as descobertas na área da neurociência ou das neurociências. Então era uma forma de um grande colóquio para que se fossem divulgadas e trocadas, vamos dizer, ideias sobre a temática das pesquisas que envolviam as neurociências. Pouco tempo depois, 1969, surgiu a Society for Neuroscience em Washington. Inclusive, a Society for Neuroscience continua sendo uma referência mundial e ela congrega diversos neurocientistas. Depois, né, já mais próximo de nós, nos anos 1990, na década de 1990, surgiu um projeto denominado Década do Cérebro. O projeto Década do Cérebro, ele reuniu diversos cientistas, né, e o governo norte-americano destinou uma considerável soma de recursos financeiros para o financiamento de pesquisas relacionadas às neurociências. Então, a partir da década de 90, na realidade, que nós tivemos o quê? Um grande boom das neurociências e um maior aparecimento, né, das neurociências na mídia, por exemplo. Então, até então, pouco se discutia, pouco se falava, a não ser nos meios científicos. A partir de 1990, a temática tomou, por exemplo, a grande imprensa, a divulgação científica e assim por diante. Mas alguns estudos, a partir da década de 90, eles se destacaram, né? Se destacaram. Isso tudo se destacaram em função quê? Do grande investimento. Por exemplo, né, em 2002, o projeto Blue Brain, ele se destacou. Se destacou por quê? Porque ele tinha a proposta de simular o cérebro de mamíferos de forma computacional. Então a simulação
computacional de cérebros. Nós temos no Brasil, eu admiro demais, né, um cientista, um neurocientista chamado Miguel Nicoleles. Todos devem conhecer o professor Miguel Nicoleles. As pesquisas do professor Miguel envolvem a interface cérebro e máquina. Cérebro e máquina. Então são pesquisas, né, com resultados sensacionais. Se não conhecem, né, eu indico que vocês procurem conhecer mais as pesquisas do professor Miguel Nicoleles, como as suas obras, né? Então o Miguel escreveu alguns livros que são livros extremamente interessantes, extremamente esclarecedores. Em paralelo, né, a esses desenvolvimentos das neurociências, em 2013, coisa de 11 anos atrás, na Europa foi lançado o Human Brain Project, com o objetivo de implantar uma infraestrutura de pesquisa de ponta. Essa infraestrutura que foi implantada permite atualmente que pesquisadores de diversas partes do mundo desenvolvam pesquisas nas áreas de neurociência, computação e medicina relacionada ao cérebro. Pois bem, né? Então o termo ou expressão neurociência ou neurociência surge na década de 1960. Mas isso não significa que o estudo do cérebro só tenha se iniciado a partir dessa década. Quer dizer, existe toda uma história do desenvolvimento das neurociências. Inclusive nós podemos ir lá no Egito Antigo, passar pela Grécia Antiga com Hipócrates, depois Roma com Galeno e assim por diante até chegar nos nossos dias. Nós vamos discutir, apresentar esse histórico das neurociências em outro vídeo, brevemente, né? Mas é interessantíssimo a gente conhecer as concepções, como elas foram se modificando, como o homem foi conhecendo, né? Nós temos coisas maravilhosas em relação a isso. Mas no fundo, o que nós neurocientistas buscamos? O que nós neurocientistas buscamos? Em síntese, nós buscamos compreender os processos cerebrais envolvidos na percepção, na ação, na emoção, nos sentimentos, na memória, entre outros. Então nós queremos conhecer os processos cerebrais, né, envolvidos nas diversas funções que normalmente são denominadas de funções mentais. Então, para compreender o que seriam as neurociências e seus objetivos, eu gosto de citar e eu vou parafrasear um pensamento, uma passagem do Eric Kandel, né? Escreveu Kandel numa obra chamada Princípios de Neurociências. Ele escreveu mais ou menos o seguinte: a última fronteira das ciências biológicas, seu desafio máximo, seria o de compreender a base biológica da consciência, e os processos mentais pelos quais nós percebemos, agimos, aprendemos e lembramos. Então, a última fronteira das ciências biológicas, então nós estamos falando de ciências biológicas, seu desafio máximo é compreender a base biológica dessas
funções que nós chamamos de funções superiores. Isso disse o Eric Kandel, escreveu o Eric Kandel. Kandel, que nasceu em 1929, é professor emérito da Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos, e o Kandel foi prêmio Nobel de Medicina e de Fisiologia de 2000. O Kandel, ele estudando um tipo de lesma do mar, a Pilícia californica, ele identificou alterações nos neurônios associadas à aprendizagem e à memória. E a partir disso, lançou luz, revelou aspectos fundamentais do processo de formação daquilo que nós chamamos de memória. Então, um trabalho espetacular do professor Eric Kandel. Mas, quais são os objetivos centrais das neurociências? Resumindo, então, buscar os correlatos neurais do comportamento humano. Segundo, aliar o conhecimento experimental com o conhecimento e a prática clínica. Então, esses são os objetivos fundamentais que eu considero para as neurociências hoje. Portanto, a tarefa primordial das neurociências seria o quê? Explicar o comportamento em termos de atividades neurais e, a partir dessa explicação, dessa compreensão, realizar um processo de intervenção. Pois bem, então sobre os princípios das neurociências nós vamos tratar no nosso próximo vídeo. E se você gostou desse conteúdo, eu peço para vocês que façam o que todos os youtubers pedem. Ativem o sininho, curtam, compartilhem com os amigos e até o nosso próximo encontro, até a nossa próxima conversa.